Ok, pessoal, dando continuidade à nossa programação, agora a gente vai entrar com alguns palestrantes em vídeo, tá? Eles, infelizmente, alguns não puderam vir. Alguns são de fora, né? São como o Congresso do Norte-Nordeste, então alguns palestrantes são de estados do Norte, alguns palestrantes de estados aqui do Nordeste mesmo, mas como todo mundo sabe, não tem como viajar. Então, mas nem por isso eles deixaram de participar do Congresso, eles mandaram as suas conferências. E também um dos maiores símbolos aqui da luta contra o câncer aqui em João Pessoa, o Dr. Carneiro Arnaud, que é presidente da Fundação Hospital Napoleão Laureano, que sempre está presente nos eventos sobre o câncer. Ele é um dos conferencistas, mas devido as questões até mesmo de idade, então ele não pôde comparecer, mas mandou o seu vídeo, ou seja, a mesma conferência que ele ia fazer aqui, ele mandou para a gente com todo carinho, preparou esse material e a gente vai assisti-lo agora, tá ok? As minhas primeiras palavras são de congratulações aos organizadores do primeiro Congresso Multidisciplinar Norte e Nordeste sobre Câncer. E nessas congratulações eu quero acostar os meus sinceros agradecimentos pelo convite honroso que me foi feito para falar sobre o Hospital Napoleão Laureano, sobre a Fundação Laureano, sobre patologias de câncer, e falar sobre Fundação Laureano, sobre tudo isto aqui na Paraíba. Nós temos primeiro que falar sobre Napoleão Laureano. Napoleão Laureano, médico, nasceu no distrito de Natuba, que era na época pertencente a Umbuzeiro, e ele nasceu em 22 de agosto de 2011. Então, toda criança viveu naquela localidade, e falar em Umbuzeiro, eu queria fazer uma referência ao fato de que Umbuzeiro é um município que teve o privilégio de ter nomes de destaque que lá nasceram, paraibanos que se destacaram nas diversas atividades. Eu faço referência a Epitácio Pessoa, que foi presidente da República, foi presidente do Congresso Nacional e foi presidente do Supremo Tribunal Federal. Quer dizer, ele foi presidente assim dos três poderes da República. E, além de Epitácio Pessoa, nasceu também em Umbuzeiro o jornalista Francisco Assis Chateaubriand, Bandeira de Melo. Assis Chateaubriand era um jornalista de renome, uma inteligência privilegiada, e que tinha um patrimônio de divulgação de mídia naquela época. Ele era o presidente dos Diários Associados. E no âmbito da medicina, nós temos que citar, ter nascido em Umbuzeiro, o médico Napoleão Laureano. Porque Napoleão Laureano foi uma pessoa que teve uma vida que merece todos os destaques possíveis. Vejam bem, Napoleão Laureano formou-se em Recife, em medicina, em 8 de dezembro de 1943, e veio para João Pessoa, onde se radicou. Aqui ele passou a fazer sua clientela, e em 1945, com a redemocratização, ele foi candidato a vereador, foi um dos mais votados candidatos naquela ocasião, e depois assumiu a presidência da Câmara Municipal.
E é interessante que a Câmara, o prédio, o edifício da Câmara Municipal de João Pessoa, tem o nome de Casa Napoleão Laureano. E depois ele foi reeleito novamente vereador, foi reeleito presidente da Câmara. Ele tinha uma atuação de destaque, não somente na medicina, como também na atividade política. Então, Napoleão Laureano foi, lamentavelmente, cometido de um câncer, um osteosarcoma do seio maxilar esquerdo. E, quando diagnosticado, procurou tratamento, inclusive no Memorial Hospital de Nova York. E lá os médicos lhe disseram que a medicina, naquela ocasião, naquela época, já nada podia fazer por ele. Então, Napoleão Laureano voltou ao Brasil, vamos dizer assim, condenado. E ele não perdeu o seu ânimo, ele não teve depressão. Ele partiu para uma luta muito dignificante, que foi fazer uma campanha. O interesse dele era fazer uma campanha de âmbito nacional de luta contra o câncer no Brasil. E ele dizia: se não for possível este meu intento, que pelo menos se faça em João Pessoa, na Paraíba, um centro de combate ao câncer. E foi o que aconteceu. Foi criado aqui em João Pessoa o hospital que recebeu o seu nome, Hospital Napoleão Laureano. Regressando dos Estados Unidos, Napoleão Laureano veio à Paraíba e depois ele foi ao Rio de Janeiro, onde ficou internado no Hospital Gaffrey Guinle, sob os cuidados dos cancerologistas do Instituto do Hospital do Serviço Nacional do Câncer. Então, Napoleão Laureano, já muito quebrado pela enfermidade, mas com um ânimo, um espírito elevado, ele solicitou que se fizesse uma mesa redonda, e foi feita essa mesa redonda no Diário Carioca, no Rio de Janeiro, no dia 17 de março de 1951. Naquela ocasião, no Diário Carioca do Rio de Janeiro, com a presença do ministro da Educação e Saúde, que na época o Ministério era da Educação e Saúde, o ministro Simões Filho, com a presença de jornalistas, com a presença dos médicos renomados como Mário Crefe, Dr. Jorge Marcilac, e jornalistas renomados como Pompeu de Souza, Danton Jobim, Carlos Lacerda, e políticos paraibanos, destacando o senador Rui Carneiro, que estava na ocasião presente naquele encontro. E Napoleão Laureano fez um apelo para que se fizesse essa campanha. E a campanha foi divulgada, naquela época não tinha televisão, foi divulgada pelas estações de rádio, a Rádio Nacional, a Rádio Marinque Veiga, a Rádio Tamoio, enfim, as emissoras passaram a divulgar aquele acontecimento. E a população brasileira, principalmente a população do Rio de Janeiro, se sensibilizando com o fato, passou a ajudar. E com pouco tempo, a soma de recursos era significativa. Quando Pompeu de Souza sugeriu que se fizesse uma entidade para administrar os recursos. E nisso foi sugerido que se criasse uma fundação. Essa fundação, por ideia do Dr. Mário Crefe, recebeu o nome de Fundação Napoleão Laureano. Então, Napoleão Laureano fez aquele apelo, disse que ele não estava pedindo nada para ele estava pedindo para os seus patrícios que estavam acometidos, ou que poderiam vir a ser acometidos de câncer no país, para se criar uma entidade que trabalhasse em favor da luta contra o câncer no país. E saiu então a ideia e foi criada em 17 de março de 1951 a Fundação Laureano. Então, esse trabalho continuou com muito denodo por todos. Vejam bem, a Fundação Laureano criada
em 17 de março de 1951, Napoleão Laureano faleceu em 31 de maio de 1951, 2 meses e poucos dias depois. Mas a fundação levou adiante o seu desejo e em 24 de fevereiro de 1962 inaugurou em João Pessoa, na Paraíba, o Hospital Napoleão Laureano. Este hospital foi construído num terreno doado pelo governo do estado. Na época, o governador era o Dr. José Américo de Almeida, e esse hospital começou a ser construído e foi inaugurado em 24 de fevereiro de 1962, quase 11 anos depois, porque os recursos foram arrecadados, houve licitação, projeto elaborado, todos os projetos elaborados, e logo depois a licitação. Uma firma vencedora se instalou e começou a construir, e então concluído, foi equipado e finalmente inaugurado na data de 24 de fevereiro, repito, de 1962. Ao ser inaugurado, o hospital tinha 50 leitos. Hoje, o Hospital Napoleão Laureano tem 144 leitos. Tudo foi concretizado graças à dedicação dos que fazem, ou fizeram naquela ocasião, faziam a Fundação Laureano. A Fundação Laureano, que é constituída de 15 conselheiros, e a sua diretoria na época era formada pelo deputado Jean Louis Carneiro, presidente, vice-presidente, deputado Drou Hernani de Melo e Silva, o diretor executivo Mário Crefe, o diretor secretário Jorge Bacilac e o diretor tesoureiro, o senador Rui Carneiro. Então essa diretoria empunhou a bandeira de lealdade, de bondade, de amor ao próximo, que lhe foi entregue pelo mérito Napoleão Laureano. Então, eles levaram adiante e inauguraram, na devida oportunidade, que já foi dita, que eu já disse aqui a data, em 24 de fevereiro de 61, o Hospital Napoleão Laureano. Então, o Hospital Napoleão Laureano foi construído num terreno doado pelo ministro José Américo, que era governador do estado, e a sua construção demorou, de projeto e licitação, tudo feito na maior lisura, na maior correção. Então o hospital foi equipado e inaugurado na devida oportunidade, com uma solenidade muito prestigiada, com a presença de ministro da saúde, com a presença de governador do estado, com a presença da classe política e do povo, de um modo geral. De modo que, então, o Hospital Napoleão Laureano, ele é dotado, quando ele iniciou, ele tinha 50 leitos, e hoje tem 144 leitos. Hoje o hospital tem uma UTI adulto com 10 leitos, uma UTI pediátrica com 6 leitos. Ele tem, o hospital tem hoje 3 aceleradores lineares, uma braquiterapia de alta taxa de dose, um CDI equipado com o que há de mais moderno na tecnologia, a luta contra o câncer, uma ressonância magnética, uma gama-câmara, um PET scan, e o hospital tem mamógrafo, tomógrafo, ultrassom, toda essa aparelhagem. O hospital está muito bem equipado. Nós temos lá no Hospital Napoleão Laureano um neuronavegador, que é o único existente no estado da Paraíba. Nós temos um microscópio de alta precisão, um microscópio robótico. Então isso dá ao hospital a credibilidade de um bom atendimento. E nós atendemos lá no hospital mais de 90% dos casos de câncer, mais de 90% dos pacientes do SUS.
E de todos os casos de câncer da parede, 74% dos casos de câncer da parede são atendidos no Hospital Napoleão Laureano. Então nós dispomos hoje, porque começamos com 8 médicos, 10 médicos precisamente, para ser mais preciso, 8 médicos clínicos e cirurgiões e 2 anestesistas, um dentista, uma enfermeira diplomada e um assistente social. Hoje nós temos uma equipe de mais de 120 médicos, mais de 50 enfermeiras diplomadas, todas as profissões ligadas à área de saúde, como assistente social, fisioterapia, fonoaudiologia, tudo trabalhando, odontologia, tudo trabalhando em prol do doente portador de câncer. Então, nós temos uma satisfação muito grande de dizer que o Hospital Napoleão Laureano marcou época. O professor Asdrubal Oliveira, numa certa ocasião aqui, fez um pronunciamento declarando que o Hospital Napoleão Laureano marcou época na luta contra o câncer na Paraíba. Uma antes do hospital, onde os doentes ficavam debaixo das mangueiras e não tinham nem acesso ao hospital da Santa Casa naquela época. E depois do Hospital Napoleão Laureano, onde os pacientes são bem recebidos, onde os pacientes encontram o hospital de portas abertas durante todos os dias do ano, durante toda a ocasião. Não há fechamento, não há férias, não há recesso. O hospital atende com a maior presteza, com a maior dedicação a todos os pacientes que nos procuram. Em 1977, nós recebemos de doação uma bomba de cobalto dos católicos da Alemanha, de uma instituição chamada Miserior. Eles nos doaram essa bomba de cobalto, que foi instalada e funcionou durante muitos anos aqui no hospital. Então, depois esse equipamento, com o tempo, foi desativado e nós passamos a equipar o hospital com outros equipamentos mais modernos e mais eficientes. Então, o hospital, em 1999, ele foi considerado pelo Ministério da Saúde CACOM. O Hospital Napoleão é o único CACOM com serviço de pediatria existente em nosso estado. Então, o CACOM é Centro de Alta Complexidade Oncológica. E nós temos, além de ser um CACOM, é um CACOM com pediatria. Nós temos um serviço de pediatria e é bom aqui eu frisar, chamar bem a atenção. Nós começamos com 2 leitos para pediatria. Hoje nós temos uma unidade com 21 apartamentos. Nosso serviço de pediatria tem o serviço de fisioterapia, tem odontologia, tem quimioterapia e tem uma brinquedoteca. É devidamente bem equipado e todos que visitam esse serviço fazem os maiores elogios. O Hospital Napoleão Laureano, ele em 2019, vou citar aqui a nossa estatística. Nós fizemos em 2019 191.968 consultas, 6.055 internações, 6.805 cirurgias, 188.858 quimioterapias, aplicações de radioterapia, 28.699 quimioterapias. Exame de imagem, passamos de atingimos quase 26 mil exames. Os atendimentos de urgência, 17.074. Então, nós temos os atendimentos de fisioterapia, de psicologia, de fonoaudiologia. O Hospital Napoleão Laureano tem um coral dos laringectomizados. É um fato bem interessante. Esse coral é formado
pelos laringectomizados do hospital, que estão curados, e eles receberam de doação 16 laringes eletrônicas. Então eles se ensaiam, se reúnem e fazem a apresentação, que são muito aplaudidas. Então, no total de procedimentos do hospital em 2019, nós atingimos 1.027.797 procedimentos. É realmente muito significativo. E aqui eu repito, nós atendemos principalmente, ou na sua quase totalidade, dos pacientes do SUS. E damos um atendimento a 74% de todos os casos de câncer da Paraíba. O hospital, devidamente equipado e com uma equipe multidisciplinar, ele presta uma assistência ampla e muito categorizada. Existem na Paraíba, existe na Paraíba a maior incidência de câncer na mulher é o câncer de mama e no homem o câncer de próstata. As crianças são afetadas principalmente com os cânceres hematológicos, leucemia, linfoma e os tumores ósseos. Agora, no homem também, além do câncer de próstata, tem o câncer de pulmão, câncer de boca. E na mulher, além do câncer de mama, tem o câncer de útero e o câncer de colo retal. Então, essas são as patologias mais comumente frequentes. Mas nós temos o tratamento dos tumores do sistema nervoso, da hipófise, da tireoide. Toda essa patologia diversificada é atendida no hospital. Nós temos condições de dar a todas essas pessoas que nos procuram uma boa assistência. De modo que o Hospital Napoleão Laureano hoje é uma entidade que goza de um conceito muito significativo perante a população e perante as autoridades, pelo trabalho relevante, pelo trabalho sério que nós fazemos aqui na Paraíba. Além desse atendimento, vamos dizer assim, praticamente o atendimento médico, tratamento oncológico, nós ajudamos e promovemos, nós fazemos umas campanhas que são muito importantes. Por exemplo, no mês de outubro, é o Outubro Rosa. Durante todo o mês de outubro, o hospital ajuda e participa, aliado com outras entidades, da campanha do Outubro Rosa, ampliando o número de cirurgias de mama. E em novembro, nós fazemos o Novembro Azul, ampliando também nossos atendimentos no câncer de próstata e também fazendo palestras educativas para que as pessoas cada vez se eduquem mais, cada vez se conscientizem mais que precisam fazer os seus exames periódicos, porque com o diagnóstico precoce é que o resultado é melhor encontrado. É muito melhor encontrado. Então, o hospital faz também, que é bom que se destaque, já esse ano, nós íamos fazer já o 8º ano, que é o Dia da Boa Vontade. No mês de março, nós promovemos um mutirão para a recuperação daquelas mulheres que foram submetidas às mastectomias e que na época o SUS não dava de imediato a reconstrução mamária. Então, como é que é feito esse Dia da Boa Vontade? Cirurgiões plásticos do Brasil, de diversas cidades de São Paulo, de Brasília, de Recife, de Fortaleza, enfim, de várias cidades, vêm para João Pessoa, eles vêm por conta própria, e aqui chegando, eles
prestam esse serviço especializado na reconstrução dessas senhoras que foram mutiladas e não cobram nada, vem a passagem, eles mesmos compram por conta deles, e aqui nós damos só um apoio logístico. De modo que isso é um trabalho que não se faz, acredito mesmo, que não se faz em nenhum outro estado da federação. Então o Hospital Napoleão Lauriano promove esse Dia da Boa Vontade e é um fato que merece a nossa citação, porque é muito significativo e demonstra o amor ao próximo por parte desses cirurgiões plásticos que abnegadamente comparecem e promovem as cirurgias reparadoras dessas mulheres. De modo que, encerrando as minhas considerações, eu fico muito contente por ter tido a oportunidade de comunicar aos paraibanos e a todas as pessoas que nos ouviram hoje nesse relato o que é o Hospital Napoleão, o que é a Fundação Laureano. Então é um trabalho de dedicação, de abnegação, de amor ao próximo e de solidariedade humana. De modo que, encerrando, eu renovo os agradecimentos aos promotores desse primeiro congresso Norte-Nordeste, multidisciplinar de câncer, sobre câncer, e parabenizando mais uma vez, porque o êxito, com certeza, está alcançado.